Volume 601 do Histórico. Estão ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Essas duas energias são duas energias em transformação que se transformam da categoria de bicho racional, por serem carnívoros, para a categoria de bicho irracional, que também é carnívoro e é feroz, porque está ligado ao magnético. Porque essas energias são energias em transformações. E tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Porque tudo se transforma de uma forma para outra, de uma vida para outra, de um ser para outro. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Por isso está tudo muito caro. Em 1935 terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento porque terminou a sua fase. E por falta do alimento do pensamento, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E com a mudança de fase, causou um vazio dentro de todos. Terminou a fase dos selvagens, houve um vazio dentro de todos os selvagens. E terminou a fase dos monstros, houve um vazio dentro dos monstros. E terminou a fase do pensamento, e continua esse vazio dentro de todos, e começaram a preencher ele com os tóxicos, porque não há efeito sem causa. Tudo feito tem uma causa. E essa energia do primeiro mundo, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro mundo, seu estado natural, que é toda a humanidade conhecer, passar a se conhecer. Os 3 milênios da fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal irracional. Hoje todos têm que raciocinar, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. E todos os feitos do pensamento estão a caminho de sua liquidação. Todos têm que desenvolver o raciocínio, porque acabou a fase do pensamento. A natureza não alimenta o pensamento de ninguém. E todos hoje têm que raciocinar e não ficarem a pensar, porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da sua liquidação. Hoje todos têm que raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mundo. Hoje todos, para viver, têm que raciocinar. E por isso a natureza vem arrochando os pensadores, para que os pensadores parem de pensar e passem a raciocinar. É por isso que a vida está preta, a vida está ruim para todos. A causa é essa, porque não há efeito sem causa. Todos têm que raciocinar, porque o pensamento já era. Porque terminou a sua fase em 1935. É por isso que está aí essa infinidade de males naturais da natureza. Todos têm que raciocinar e não pensar. E essas duas epidemias que estão matando muita gente, o câncer e o AIDS, são epidemias naturais da natureza. Esses males todos destruindo a humanidade. Todos têm que raciocinar. Estamos na era do fogo, tudo é resolvido através do fogo. Todos são rendidos através do fogo. Estamos na era de salve-se quem puder e se puder.
a era do fogo, onde tudo e todos pega fogo. E muitos sendo destruídos porque estamos na era do fogo. Muitos incentivos em matar porque estamos na era do fogo. Tudo pega fogo e todos sendo destruídos pelo fogo. Matas pegando fogo porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando toda a humanidade, que já passaram por muito sofrimento, como no tempo da Santa Inquisição. Bastava a pessoa não ajoelhar na hora em que batia o sino para ser mal visto. E o dinheiro é como se vê, perdendo valor cada vez mais. E o dinheiro foi feito pelos antigos atrasadões. Não sabiam o mal que iriam fazer as novas gerações. Por causa do dinheiro existem esses crimes hediondos. Hoje o dinheiro está servindo para destruir a civilização. E por causa do dinheiro se mata, se contrata para matar. E o dinheiro é destruído pelos civilizados porque foi feito pelos antigos atrasadões. Mas chegará o tempo das trocas. Quando todos estiverem raciocinando, começarão as trocas. Quem trabalhar come, quem não trabalhar não come. Quem trabalhar tem o que trocar, e quem não trabalhar não tem o que trocar. E a natureza apertando os pensadores, arrochando os pensadores, para que passem a conhecer a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Porque o que é da natureza custa, mas ela vence com o tempo. Ela vai naturalmente vencendo, não é vencida por ninguém. Porque a natureza é dona de tudo e por isso naturalmente ela vai vencendo todos os obstáculos naturalmente, como está vencendo. Como em todas as nações do mundo está uma grande propaganda, que já existe mais de 10 milhões de leitores. E aqui no Brasil já existe mais de 10 milhões de leitores, porque em todos os estados do Brasil tem leitores. Todos os estados do Brasil, em todos os municípios, têm leitores. E a natureza vai vencendo assim vagarosamente, naturalmente, sem ninguém sentir, porque o que é natural cresce sem ninguém ver. E por isso ninguém sente crescer, porque tudo da natureza é assim. É tudo naturalmente. Chegará o dia da cultura racional dominar o mundo por meio do desenvolvimento do raciocínio. Porque quem é que não quer ir para o seu verdadeiro estado natural? Quem é que quer ficar na matéria, penando, sofrendo, acometidos por doenças incuráveis? Porque tem as doenças curáveis e tem as doenças incuráveis. A natureza vence tudo naturalmente, sem luta, sem guerra, porque o conhecimento é da verdadeira paz, do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade, da verdadeira concórdia, todos concordando com todos. No pensamento está a discórdia, são só atritos, são só conflitos, porque o pensamento sempre foi conflitante e por isso as guerras não cessam. No tempo da fartura, já passou há milênios passados, porque com um réis se comprava muita coisa, e tudo se comprava com réis. Já passou-se o tempo da fartura, e no tempo das farturas eram festas e mais festas, porque a fartura era demais, não havia essa choradeira que há agora. Porque agora ninguém tem nada para dar a ninguém. Hoje estamos no mundo de Murici, cada um trata de si. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. Uma infinidade de roubos, uma infinidade de assaltos,
Tudo isso porque estamos na era do fogo. As pessoas são rendidas por armas de fogo e a mortandade que está se passando no mundo inteiro, desastres, incêndios, guerras. Tudo isso porque eram puros, limpos e perfeitos, como seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E saíram de lá por teimosia e vieram parar aí nessa deformação e transformação racional. Porque tudo se transforma de uma forma para outra e por isso, hoje está vivo e amanhã está morto, e aparentemente todos parecem tudo ser, mas estão vendo que nada são, porque terminam em nada, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. O mundo já passou por muito sofrimento, a ponto do Nero dar as escravas brancas para serem devoradas por feras. Essa era a distração do Nero. Já passaram por muito sofrimento, porque quando nasceram do chão não conheciam nada, até que aprendessem a engatinhar, penaram muito. Hoje as crianças vão para a escola e tem quem ensine tudo. Mas para ver essa cultura artificial lutaram muito. E primeiro fizeram as letras, depois fizeram as palavras. E nesse tempo eram gagos, falavam cantando. Para aprenderem uma palavra levavam muitos séculos. E depois os números começaram, a aritmética muito mais tarde. E os números eram algarismos romanos, e para aprenderem esses números demorou muitos séculos. E hoje a desvalorização dos feitos do pensamento, como estão vendo aí, o dinheiro não está valendo mais nada, tudo muito caro. Até nota de 1.000 cruzados já existe. Está aí as provas dos testemunhos dos feitos do pensamento. As provas e as comprovações para ver que todos os feitos do pensamento estão indo à falência. Todos os feitos do pensamento vão falir porque acabou a fase do pensamento. Essa é a causa, porque não há efeito sem causa. Quando terminou a fase de monstros, a natureza tratou de destruir todos os monstros. Urravam, guinchavam, roncavam. Depois veio a fase dos selvagens, aí uma fase melhorada, porque se organizaram fazendo tribos e cada tribo tinha o seu dialeto. E terminou a fase dos selvagens porque entrou a fase da civilização. E quando terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. E agora é a fase do pensamento. A natureza está tratando de destruir todos os pensadores, porque acabou a fase do pensamento em 1935. A morte não existe para quem é racional. Que esse habitante do mundo racional está materializado na glândula pineal e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje muitos chegam até sonhar que já estão vivendo no mundo racional. E assim todos que estão ligados à energia do verdadeiro Deus vão transitar pelo espaço. E já recebendo em sonhos que estão voando, que estão caindo, sonhos antecipados aos dias vindouros.
E por isso a maioria das criaturas sonham que estão voando, estão transitando pelo espaço. Essa energia deformada e poluída fez toneladas de ferro transitar pelo espaço e ninguém, ser humano nenhum, pesa tonelada. E ligados na energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias que é transitar pelo espaço. E muitos já estão chegando ao caminho da concórdia, porque já estão com o raciocínio bem desenvolvido. Esses assim não perdem tempo com esse nada que é a matéria. Tratam de estudar a cultura racional noite e dia e noite, e dormem com o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria. Porque sabe que a natureza está dando grandes arroxos e a vida está tão arrochada. Porque há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. Para que depois de preparados e bem preparados, estarem em condições de conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E de raça racional, porque são habitantes do mundo racional e de energia de vida eterna, que está aqui na Terra materializado como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, por serem grandes colaboradores da cultura racional. Quem colabora com o verdadeiro Deus volta para junto de Deus, que é o primeiro mundo, o mundo racional. A colaboração é a coisa mais necessária que existe, porque basta colaborar com Deus para voltar para junto de Deus. E é o que muitos estão fazendo, porque sabe que vai voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia está aí materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, a mecânica do verdadeiro estado natural de todos. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo está passando por grande crise financeira, porque a humanidade sempre viveu artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, e a causa é essa, a fase do pensamento terminou em 1935. Terminou a fase em 1935, causou essa infinidade de desastre no mundo inteiro e está destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças como AIDS, doenças novas destruindo os pensadores. E essa infinidade de desastres naturais da natureza, que vem destruindo os pensadores como os terremotos, uns em cima dos outros, os vulcões, os tufões, os furacões destruindo os pensadores, frio de matar destruindo os pensadores, calor de matar destruindo os pensadores.
secas destruindo os pensadores e uma infinidade de doenças destruindo os pensadores, doenças incuráveis, a fome destruindo os pensadores, faíscas elétricas destruindo os pensadores, essa infinidade de desastres destruindo os pensadores, essa infinidade de desastres aéreos e de automóveis destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E todos vivendo nesse mundo encantado, encantados com as maravilhas do pensamento e da imaginação, por não saber quem é o pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. Volume 602 do Histórico. Em 1935 acabou a fase do pensamento. E é por isso que está no mundo inteiro essa grande discussão dos pensadores. E ninguém sentiu a mudança dessa fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E o mundo e a natureza vêm arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a conhecer a cultura racional e desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. O mundo está passando por uma história das piores que existe. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935 e causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E essa mudança de fase deixa um vazio dentro de toda a humanidade, porque toda mudança de fase é assim, deixa um vazio dentro do eu da pessoa. E as pessoas não sabem explicar aquele vazio, e por não saber explicar, continuam com o vazio, porque sabem que estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Por a fase do pensamento ter terminado, os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa grande mortandade no mundo inteiro dos pensadores. Essa é a causa, porque não há efeito sem causa. E o tudo da vida está no desenvolvimento do raciocínio, na desmaterialização da glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E está funcionando no mundo esse desequilíbrio muito grande, que é proporcionado mesmo pela natureza. A natureza está arrochando a humanidade, e por isso a coisa fica mais preta, porque os pensadores estão custando a conhecer a cultura racional. Então a natureza arrocha de todas as maneiras, de todas as formas. Os pensadores vivem discutindo a vida inteira, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio que tem compromisso com a vida não deixa, porque tem a glândula pineal que está materializada no istmo no mesencéfalo. E depois dessa glândula desmaterializada pela cultura racional, voltam todos ao seu verdadeiro mundo racional,
que é no primeiro mundo o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer o mundo de sua raça, que é o mundo racional, porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A vida tem solução definida e definitiva. Agora, para a ciência filosófica e científica e para as seitas, doutrinas e religiões, fazem um mistério, que é considerado um mistério, fenômeno, enigma, finito e transfinito. E cada povo inventou o seu Deus. Hoje todos querem passar a se conhecer, e por isso muitos estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. Os feitos do pensamento e da imaginação estão todos indo à falência, porque são duas energias em transformação, que se transformam da classe de bicho racional para a classe de bicho irracional, porque tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. E há milhões de milênios que vêm vindo essas transformações. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e os pensadores perderam o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos, se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para as classes inferiores, que é a classe do animal irracional. É porque estamos na era do fogo. E quem tem mais fogo vence o mais fraco. Quem tem mais fogo rende o mais fraco. E por isso está aí, salve-se quem puder, se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer, a vontade é uma só: voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque não estão mais aguentando essa vida da matéria, que é somente sofrimento, sendo que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E assim é o mundo com a sua evolução, que está prestes a chegar ao seu fim por causa das transformações naturais da natureza. Porque tudo se transforma e toda a humanidade não passa de canibais. E os bichos são feras bravias, porque estão sob a ação magnética. E bichos venenosos como as cobras é magnético puro, qualquer espécie de serpente. E os feitos do pensamento, é como estão vendo, todos a caminho da falência. É falência por todos os lados, por todos os cantos do mundo. Porque o custo de vida aumentou demais, aumentou de uma tal forma, que tudo está falindo. Todos os feitos do pensamento. Agora, nos países que não existe dinheiro, que existe só dinheiro para circulação, esses países vão muito bem. Hoje todos que já passaram a se conhecer, a vontade é voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e, por ter terminado a fase do pensamento, o pensador perdeu o direito de viver. E a fome existe em vários lugares do mundo. A fraternidade é só para inglês ver. Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio. E todos com fome, não existe fraternidade. Ela só existe no nome.
Na cultura racional existe a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. A discórdia causa os atritos e os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo. E é por isso que as guerras bélicas não cessam, estão sempre em conflitos. E no Rio Grande do Sul houve um frio irresistível, depois tempestades que chegou a ficar em casas submersas. E em Santa Catarina, no Pantanal de Mato Grosso, uma grande seca, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas e terremotos no Rio Grande do Norte. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada e frio de matar na América do Norte. Terremotos, furacões, vulcões, tufões, tornados e muitos males da natureza. O AIDS e o câncer, uma epidemia da natureza. Por isso morrem muitos cancerosos e muitos com AIDS. O pensamento não encontra cura legítima para a AIDS e nem para o câncer, porque são epidemias da natureza. E todos vivendo nesse mundo encantado, encantados com as maravilhas do pensamento e da imaginação. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio não deixa a pessoa fazer uma viagem dessa, porque o raciocínio é o responsável pela vida e pela vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer estão engrandecidos pelo conhecimento de cultura racional, sabendo que vão voltar mesmo para o seu verdadeiro estado natural. E que o natural de todos é um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Para ver se não é o universo em desencanto, estarem encantados até hoje por esses bens materiais e por todas essas ilusões. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um nada com aparência de tudo ser. E todos aparentando aquilo que não são por estarem vivendo desconhecido de si mesmo. Quem vive de aparências é um traidor de si mesmo, vive se traindo a vida inteira. E assim é o mundo desses fariseus. Fariseu é aquele que pensa que sabe muito e não sabe nada. Por isso não sabe por que assim é. Não sabe por que todos assim são. Não sabe de onde vieram, não sabe para onde vão. Não sabe para onde irão por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Como os verdadeiros fariseus, não sabe de onde são. De onde são? Habitantes do mundo racional, com corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Tudo que essas duas energias do chão fizeram, pensamento e imaginação, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. O pensamento e a imaginação faliu mesmo porque terminou a sua fase em 1935. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para que depois de todos bem preparados, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade para que todos possam conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de racional.
Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que assim são. Sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão. E para onde iriam se não passassem a se conhecer. E todos os bichos são ingratos e mal agradecidos. Porque todo bicho é arrogante, é pretensioso, é prosa e é orgulhoso. Porque pensa que sabe muito e não sabe nada. E por isso vive desconhecido de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo está vegetando. E quem vegeta não sabe dizer o porquê que assim é, nem o porquê que todos assim são, nem de onde vieram e para onde vão, e nem para onde iriam se não passassem a se conhecer, nem de onde são, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. São antropófagos com parte de civilizados. E por isso matam a galinha para comer, matam o peru, matam o pato, matam o boi, matam o cabrito, matam o carneiro, matam as caças no mato para se alimentarem. São antropófagos com parte de civilizados. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, é isso mesmo, antropófagos com parte de civilizados. Civilizados só no nome, porque impera as injustiças, impera o terrorismo, impera a violência que vem destruindo os pensadores. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro que vem destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de doenças incuráveis, como a AIDS, que vem destruindo os pensadores. Causou esses males naturais da natureza que vem destruindo os pensadores, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os maremotos, enchentes, calor de matar, frio de matar, faíscas elétricas, e uma infinidade de maus tratos natural da natureza para destruir os pensadores. Porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E por perder o direito de viver, estão aí esses males todos destruindo os pensadores. E assim foi a fase dos selvagens. Quando terminou a fase do selvagem, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. E assim está se dando com os pensadores. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza está destruindo os pensadores porque terminou a sua fase em 1935. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isso. Por isso muitos dizem, chegou o fim dessa deformação e transformação racional, como chegou o fim da morte. Porque hoje estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, e todos tratando de desenvolver o seu raciocínio, estudando a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E a cultura racional desmaterializa essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos estão tratando de mudar para o seu verdadeiro estado natural. Volume 603 do Histórico. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma.
e de formas que se transformam de bicho racional para bicho irracional e são ferozes, porque estão com o magnético em cima. O magnético é a causa da ferocidade. É por isso que as cobras são venenosas, são ferozes. Para ver que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E as transformações são coisas naturais da natureza, dessa natureza deformada, cheia de defeitos, porque não há perfeitos. Todos têm o seu defeito. Não existe santo na terra. Fulano é um santo e por isso foi santificado. Não existe santo, porque onde existe o elétrico e magnético, não pode existir santo. Todos são variantes, os pensadores e pensadores de brabezas. E assim o mundo está passando pela pior crise de sua história. E por isso ninguém tem paz, ninguém tem sossego. Andam todos nervosos pelo que está se passando pelo mundo inteiro. E greves por todos os lados e fome por diversos países. O mundo atravessa por grandes crises de tudo. As crises estão em todos os lugares. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz, ninguém vive em paz. E todos desassossegados de um lado para o outro para resolver os problemas. A crise do mundo é muito grande. Tudo isso é um aperto da natureza que está dando em todos esses que estão em crise para lerem o livro Universo em Desencanto, para desenvolver o seu raciocínio, para conhecerem a fase da racionalização dos povos, para conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas isso tudo é aperto da natureza. A natureza vem arrochando os pensadores para pegarem no livro. Por isso ninguém tem sossego, ninguém tem paz, vivem todos de Herodes a Pilatos. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E de formas que as crises aumentaram. Crises essas que ninguém sabe aonde vai parar com tanta crise. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, para o primeiro mundo, mundo racional, mundo de origem, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, depois de tanto sofrimento. E aí estão os sequestros, quando não matam, deixam vivos por quantias vultuosas. Aí está a violência, aí está o terrorismo. É raro o dia que não tem um ato de terror no mundo. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou, essa é a causa de ficarem assim desatinados. Porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e criou um vazio dentro de todas as pessoas. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque lá sabem que estão livres de todo sofrimento, porque sabem que lá são corpos de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque sabem que são corpos puros, limpos e perfeitos. E tudo que a imaginação e o pensamento fizeram, tudo está a caminho da falência. Porque essas duas energias que fazem o ser humano não são eternas, são energias passageiras. E por isso a pessoa morre antes do tempo. E por isso a pessoa tem vida para pouco tempo. Por isso que para morrer não tem idade. E o dinheiro foi inventado por antigos atrasadões e está destruindo a civilização. Porque por dinheiro fazem tudo, porque é a mola mestra. Hoje o que interessa a todos é voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque já passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores
se não conhecessem o desenvolvimento do raciocínio. As classes inferiores e a classe de animal irracional, por estarem ligados a essas duas energias em transformação, em que tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de um ser para outro, de uma vida para outra, de um animal para outro. Porque estão nessa classe de bicho racional porque são carnívoros. E todo bicho gosta de carne. E a ferocidade das feras é o magnético que faz o bicho ser feroz. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí na categoria de bicho racional, por serem carnívoros. Hoje o interesse de todos é voltar para o seu verdadeiro estado natural. Tanto que tem muitos que botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível. E tem outros que botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E sonhar com o mundo racional. Estão apelando para todos os meios, para todas as formas. Pois é isso, o mundo não tem paz, não tem sossego. Todos viviam desassossegados, preocupados, com medo dos assaltos, com medo dos roubos, com medo de tudo, com medo de todos. Desconfiam de todos e desconfiam de tudo e dos feitos do pensamento. E como o dinheiro se desvaloriza cada vez mais. Na época da fartura, com R$1 se comprava muita coisa. Hoje, com 1 milhão, não se compra nada. E hoje está aí a miséria implantada no mundo, porque vem se desvalorizando aos poucos de chegar a esse ponto de desespero. Hoje, todos aqueles que já passaram a se conhecer só estão preocupados com o seu mundo de origem e voltar para o seu verdadeiro mundo de origem e voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje não se compra mais nada com R$1, porque esse R$1 perdeu o seu valor com o decorrer dos anos, com o decorrer dos milênios. No tempo da fartura, todos tinham um prato de comida para dar. Não existia miséria. Esse é que foi o tempo da fartura no tempo dos réis. Mas a própria natureza, preparando a humanidade, fez com que os réis perdessem o seu valor, a evolução natural da natureza. Porque há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo e sofrendo. Pois é, aí está o pedaço do passado e o futuro de todos qual é, que é voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o seu mundo de origem, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e a sua raça, e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, porque são carnívoros. E aí está a razão dessa deformação e transformação racional. E essa grande imperfeição, porque na Terra não existe santo, todos são imperfeitos, cheios de defeitos. E por isso são doentes, e cada qual com as suas doenças, com a sua mania, com o seu modo de encarar as coisas. E a degeneração impera por todos os lados. O progresso da degeneração, para minguados todos vão, todos iriam e desapareceriam,
transformando em bicho irracional. O pensamento de muitos está tão enfraquecido que não sabem mais o que fazem. E de outros o pensamento já secou. Estão com o pensamento seco e com o sentimento seco, e não sentem mais o que fazem. São os tais terroristas que não sabem mais o que fazem. São os que pegam em armas para assaltar, para roubar, para assaltar bancos. Esses estão com o pensamento seco, não sentem mais o que fazem. E todos sonham que estão voando, e esses sonhos futuramente vai se tornarem realidade, porque todos vão passar a transitar pelo espaço e já estão recebendo em sonhos o que vem no futuro. Quem tem o pensamento seco não sentem mais o que estão fazendo. O mundo já passou por transições angustiadas. As guerras das imortandades que até hoje estão aí, as guerras e mais guerras, porque cada qual tem um Deus diferente uns dos outros. E fora as guerras passadas antigas de várias religiões, guerras de tribos, quando eram índios, o Brasil já foi a maior nação da cultura de ouro, que no tempo da descoberta do Brasil o ouro era encontrado em cima da terra. Hoje a miséria anda por todos os cantos do mundo, porque estamos na era do fogo e só se resolve tudo com fogo. Estamos passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. E o pensamento de muitos enfraquecidos não sabem o que vão fazer, porque todos são doentes, doenças benignas e doenças malignas. Doenças malignas são incuráveis e doenças benignas todas têm cura. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão satisfeitíssimos, porque sabem para onde iriam e sabem para onde vão. Sabem que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos já sabem de onde todos vieram, os que passaram a se conhecer e para onde todos vão e para onde todos iriam. Para onde iriam se não se conhecessem? Iriam para as classes inferiores. O porquê estão ligados a essas duas energias em transformação. E tudo se transforma de uma vida para outra. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. De um ser para outro. As transformações são coisas naturais da existência da vida. Por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a fase do pensamento terminou em 1935, e por ter terminado a fase do pensamento, o pensador perdeu o direito de viver. Hoje todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E vem a natureza também arrochando os pensadores. O arroxo está aí na frente dos olhos de todos, para que os pensadores passem a raciocinar e deixem de estar fanatizados pelas seitas, doutrinas e religiões, por essa infinidade de filosofias e pelas ciências filosóficas e científicas, e por essas infinidade de deuses diferentes, e por essas infinidade de bíblias diferentes umas das outras. Agora, se os fanáticos soubessem quem é o pensamento, ninguém pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio não deixa o pensador fazer essa viagem, porque tem compromisso com a vida de levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Tudo que tem princípio tem fim. E na matéria tudo é assim, nasce, cresce, sofre e morre.
e de forma que a fase do pensamento teve o seu princípio e teve o seu fim em 1935. Os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento está falido, a falência do pensamento. Hoje todos têm que raciocinar, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Então só o raciocínio é que pode resolver. E com o raciocínio desenvolvido acabará todos esses males da humanidade. Porque no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos, e no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Com o raciocínio desenvolvido acabarão todos os males da humanidade, porque a pessoa está ligada na natureza. É orientado pela natureza, é conduzido pela natureza. E é amparado pela natureza. E com a natureza ninguém pode. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Hoje o mundo atravessa as horas mais negras de sua existência, porque não sentiram a mudança das energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, as mudanças dessas energias. E hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E muitos estão dormindo com o livro embaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botando os livros debaixo do colchão para sonhar com o mundo racional para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Para ver que muitos estão apelando para tudo que podem apelar.